apresentar o meu trabalho. Sou um artista de pavão, pavãozinho e cantagalo, de favela, em Rio de Janeiro. E vou apresentar um trabalho que se chama Arte sob Escombros, que fiz com o apoio de Museu de Favela em minha comunidade com as crianças. Pode apresentar, por favor. Vou criar um suporte para ele, né? O cara vai ler a mensagem aqui. Pode virar. Olha que ideia louca. É o tempo de você abandonar os seus pecados. É o tempo de você entender o retorno do trono. 24.
Essa aqui é a chave do barril. Isso. Tô fechando, fazendo... Desculpa não falar o espanhol. Este vídeo eu fiz, né, numa iniciativa muito independente com o apoio do Museu de Favela e ele mostra um pouco da nossa realidade, né? Eu envolvi, né, 7 crianças da comunidade num processo de criação, né, aonde elas me ajudaram catando os escombros que são, na verdade, os escombros das obras do projeto de aceleração do crescimento do governo que está entrando na comunidade. E aí os escombros das obras deixaram esse lixo pelo morro. E eu pude fazer com esse lixo essas artes que vocês viram ali. As ONGs na comunidade, elas sofrem com muito preconceito pelo fato de ser uma coisa que vem de política. E os moradores não confiam muito, e é muito difícil a participação dos artistas locais. Eu sou um artista local e sou um grafiteiro, e por isso eu faço muito intercâmbio com outras classes, não fico somente dentro da comunidade, e isso me abriu muito a mente. E por isso me envolvo com políticas públicas, porque tenho uma posição política dentro da comunidade e fora dela.
Por isso me envolvi na ideia do Museu de Favela com as outras lideranças. A fundação do museu foi uma coisa muito difícil no início, por isso, pela falta de confiança dos moradores em algo novo que estava chegando. E juntamente com a nossa ideia, também estava acontecendo a pacificação da polícia. E, ao mesmo tempo, também a especulação imobiliária. E isso são muitas... isso desperta muita desconfiança, porque para a gente trabalhar com o museu, tínhamos que entrevistar os moradores. E moradores nos confundia com agentes disfarçados, às vezes, da prefeitura, como se estivéssemos ali para especular. É necessário também pensar numa maneira de remunerar as pessoas, porque as pessoas que fazem parte do quadro social que precisa ser ajudado, dificilmente vai poder ajudar quem precisa de ajuda. E eu procuro tentar inserir esse pensamento no que vem pronto às vezes, porque todo o que vem de fora para a comunidade às vezes vem meio pensado. E é necessário desenvolver isso junto com a comunidade. E neste vídeo eu tento criar uma maneira de gerar renda para todos que participam. Essas crianças que cataram esse lixo pela comunidade, elas foram remuneradas. E eu produzi estas obras de arte e convidei outros artistas para participar da pintura das obras. E com isso eu consegui agregar valor e assim todo mundo consegue ganhar dinheiro. Eu como um escultor, o outro grafiteiro com a sua pintura, e as crianças com a catação do material, da matéria-prima. Mas justamente pelo fato de ser uma coisa fácil de fazer, na favela nós temos que ensinar como ganhar dinheiro imediato, pelo fato de todo mundo estar com essa preocupação direta. Constantemente, todo mundo está pensando sempre em ganhar dinheiro, porque é uma condição da favela. Quando chegamos lá querendo ensinar somente a ser um pintor ou um cantor, né, você vai competir com muitas outras influências diretas que têm dinheiro imediato. Então, a cultura tem que ser muito mais forte do que o tráfico. Senão não vão conseguir ser ouvidos. É necessário criar algo que gere renda. É necessário que vocês mostrem uma maneira automática de ganhar dinheiro por causa da necessidade local. E eu vou mostrar um outro pequeno vídeo que é filmado no meio da comunidade
e ele mostra um pouco do nosso cotidiano. E quando colocaram, né, o museu como um integrador de ambientes dinâmicos e deprimidos, eu não sei bem o que quer dizer deprimidos para vocês, mas deprimido quer dizer depressivo, e é muito pelo contrário. Dentro da comunidade, apesar de ter muita necessidade financeira, tem muita alegria e muita festa. E eu vou mostrar aqui um pouco disso. O nome de geral aqui? Pode ser? Só dá batida aí, DJ. Eu fui no Twitch, eu vou falar pra tu. O DJ é o Bereiro. O bebê vai falar pra tu. Da cachota, chega cocô. Da cachota, chega cocô. E o Zinho vai falar pra tu. Da cachota, chega cocô. Da cachota, chega cocô. Mas o Thiago vai falar pra tu. Da cachota, chega cocô. O novinha do Mandela, deixa eu ir atrás de tu. Deixa eu ir atrás de tu. Caixa xereca, tenta ovo, meu filho. Esse moleque tá embrasando, esse moleque tá quebrando. Ele tá dançando fácil, é o Pepe da Lapusa desviando. Esse moleque tá dançando igual maluco. Tá quebrando até o chão, no passinho tá maluco. Tá maluco, 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 tá maluco. E eu fiquei no museu. A minha função era mais a direção de arte. E eu coordenei a implantação do nosso acervo de memórias, né? E a gente tinha muita história, né? Conseguimos captar muita história do depoimento dos moradores mais antigos. E através desses depoimentos, podemos interpretar a história da comunidade. E este painel que vocês estão vendo, eles são em cima da história da comunidade. Tem essa aí, só pode passar um pouco devagar. Eita, que bagunça. E aí, com base nas histórias contadas, a gente pôde criar, interpretar a história, né? Com essa musealização, a gente tinha o patrimônio imaterial, que é as histórias contadas. Os acervos da comunidade são suas histórias. Então, consideramos também que são as pessoas mais velhas. E aí eles contaram como começou a comunidade. O Morro do Cantagalo, ele fica situado no meio de Copacabana e Ipanema. E são bairros muito ricos, como vocês devem já ter ouvido falar. E eles apelidaram o Morro do Cantagalo porque lá em cima era um lugar rural e o galo cantava. Então, um minuto, você espera. E ali o galo cantava e as pessoas apelidaram, né? E com isso a gente também foi notando que no início da comunidade estava tudo tranquilo, só que com o crescimento da população foram surgindo as dificuldades de sobrevivência. Com o crescimento populacional foi surgindo as questões de saneamento básico, que não tinha encanamento, não tinha saída de lixo, não tinha luz. E nisso a gente foi interpretando como é que as pessoas viviam, né?
né, as pessoas faziam suas necessidades naquela lata, uma lata de zinco. Vocês podem ver o personagem despejando ali na vala, uma vala colorida. E essa vala é bonita na pintura, mas o cheiro dela não devia ser muito bom, na verdade. Sim, e isso era uma coisa que a gente tinha que ter muita criatividade para poder pintar isso na casa de um morador. E ele ficava pensando, poxa, eu vou pintar a casa do morador com uma vala fedorenta. E aí eu busquei influência em pinturas de pintores famosos. Esta vala, ela tem uma estética do Lago de Monet. Bom, e aí a gente vê que as pessoas viviam com lampião, né? Então fui levantando toda a história. Você pode voltar a foto. Assim, aí. Tinha outro problema também, que era a questão da religião na comunidade. Bom, existem muitas religiões diversas. Bom, o berço da comunidade é Macumba, é Umbanda. Mas atualmente a maioria da comunidade é cristã. E quando a gente tinha que pintar o berço, no caso o início da religião na comunidade, a gente tinha que retratar a macumba. E para pintar a macumba pela comunidade, isso também foi um grande problema, porque as pessoas cristãs não queriam a macumba dentro da comunidade. E isso gerou opressão no museu, por parte de traficantes, que achavam que se pintassem e retratassem a macumba na parede, isso ia gerar um mau agouro na comunidade. Então foi um processo de sensibilização muito delicado para dialogar com traficantes e lideranças locais. Pode ir adiante. Pode ir adiante. Nessa a gente retrata como as pessoas conseguiam água. Elas, muitos relacionamentos na comunidade de matrimônios, né, casamentos surgiram com esse contato da comunidade com os moradores dos bairros de Copacabana e Ipanema. Ali você pode ver, a gente retratou um porteiro cedendo água para uma moradora. E nesse momento, você pode voltar, volta mais uma. Ali você vê, e aí, nesse período, muitas pessoas se conheceram. Então, tem histórias na comunidade de pessoas que se conheceram e se apaixonaram nesse período. Elas são casadas até hoje, né, devido a esse contato de descer e pegar água. Uma moradora desceu e pegou água com um porteiro, e se conheceram e se casaram, né? Então tem histórias desse tipo na comunidade. E não havia escada, havia um lamaçal, então a gente interpretou ali que as pessoas seguravam iam subir no morro, garrando nas plantas que tinham. Não havia como subir, não havia urbanização, né? Hoje nós temos isso, né? E achamos importante retratar tudo isso para que os moradores de hoje, eles
pudessem valorizar o que eles têm hoje. Olhando a dificuldade do passado, as pessoas de hoje elas podem analisar, né? E também a gente vê como a gente faz uma análise hoje também, né? Com esse processo de pacificação. Antes dessa pacificação havia um domínio muito grande do tráfico. Então a gente passou por uma fase muito depressa e as pessoas hoje vê essa paz, né, e pensam como era aquela fase, né, em que a comunidade era dominada pelo tráfico de drogas. E elas podem fazer uma análise e passar a valorizar esse tempo de paz. E isso pode mudar muito a cultura da favela, porque o tráfico ele dominou a comunidade por muitos anos. E isso gerou uma falsa cultura de falso poder, né? Porque as pessoas adoravam o tráfico na comunidade. E era muito difícil falar mal de traficante, porque o traficante ele é político, ele sempre fez uma política de boa vizinhança. Então, qualquer coisa que ameaçasse o fim disso era perigoso, e nós ameaçávamos isso com a cultura. Bom, pode ir adiante. E esse roteiro ele foi construído também no pensamento de gerar renda, para que as próprias pessoas moradoras, elas possam contar suas histórias. Mas histórias muito antigas, às vezes, não é muito conhecida por todo mundo. Então, eu compus um cordel, que é uma música de origem nordestina, que é muito fácil das pessoas cantarem. E em cada painel desse tem um verso de cordel, que a própria pessoa pode, ali do lado do painel, ela pode ler o cordel, que é um resumo daquela história do painel contado. Pode ir. Aí. Nesse processo, eu também envolvi outras pessoas que não eram grafiteiros, não dominavam a técnica da pintura, mas podiam preparar a superfície. Então, a gente tentou fragmentar ao máximo a construção da arte para que pudéssemos envolver mão de obra, né? Para que as pessoas vissem que o museu é uma coisa que gera renda, que faz agrega pessoas e a gente consegue fazer uma coisa cooperativa, né? Para o artista é muito mais fácil fazer tudo sozinho. Mas quando se pensa em socializar, temos que fragmentar toda a mão de obra para que todo mundo faça parte do que você está construindo. Pode. A comunidade ela tem uma maioria de pessoas africanas e grande parte de pessoas do Nordeste, né? Retratamos essas pessoas chegando do Nordeste, né? Porque também tínhamos um problema de identidade, né? As pessoas não sabiam, né, qual era a origem delas. Eu sou carioca, sou do Rio, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci dentro dessa comunidade, eu nasci dentro de casa.
por conta de não dar tempo de ir ao hospital. Eu morava no alto do morro e até hoje ainda moro, né? E minha mãe, quando estava perto de eu nascer, não pôde descer para ir para o hospital. Então eu nasci dentro de casa. Então, são coisas que particulares da comunidade, problemas de acesso. Volta, por favor. Pode voltar mais uma. Um painel que foi pintado por um artista local. Eu, como disse no início, eu sempre tenho que interagir com muitas pessoas de fora. Nesse painel eu tentei interagir com uma pessoa da comunidade que pinta arte na IFE. Bem, ele não foi muito bem interpretado. Esse painel foi reprovado pela moradora. A moradora da casa não gostou do painel e eu tive que pintar outro. Então esse artista eu tive que pagá-lo, paguei ele, e depois eu tive que pagar um outro artista para poder pintar um outro painel. Mas ele gostou e depois eu ainda sofri porque eu tive que apagar o painel dele, então eu tive que falar isso para ele. Então, foi uma coisa de interpretação, porque a arte é uma coisa muito relativa, né? A gente também não espera que todo mundo entenda a nossa arte. Mas existem artistas que não compreendem isso e às vezes acham que é implicância, né? Então eu tive esses enfrentamentos com artistas, com moradores, né? Esse painel, pode parar aí, ele conta a fundação da escola de samba, como é que foi. Que no início era só um time de futebol, né? Os caras jogavam futebol. E, tradicionalmente, eles faziam uma roda de samba. E, nessa roda de samba, eles tiveram a ideia de fundar uma escola de samba. E isso é uma história parecida em todas as comunidades, porque o futebol, ele agrega pessoas, né? E o samba é a comemoração dessa congregação e vocês podem ter uma noção de como começou o carnaval no seu primeiro passo no Rio de Janeiro. Vai passar. Acabou. Final. Mais uma. Mais uma. Pode ser aqui. Esse. Na comunidade, na década de 84, 1984, a favela ela sofreu com um deslizamento, um desabamento de casa, onde morreram muitas pessoas. Foi um deslizamento que aconteceu na noite de Natal, justamente em 25 de dezembro. E eu tinha que pintar isso na casa da pessoa também, para retratar esse fato, esse acontecido. Então, eu com outro artista, eu consegui interpretar isso dessa forma. Colocamos ali as pessoas ceiando, né? E o bondinho passando pela janela, porque na época o governador, quando aconteceu esse desabamento na comunidade, o governador ele foi à comunidade e ele olhou
o caminho que se formou pelo desabamento, né? Foi uma caixa d'água que desabou, uma caixa d'água gigante. E ela desabou e veio derrubando todas as casas. Veio derrubando todas as casas e fez um caminho. E o governador ele teve a ideia de fazer nesse local um plano inclinado, que é um elevador. E esse elevador ele sobe até a 5ª estação do morro, né? E foi uma coisa ruim que aconteceu, mas que ele conseguiu transformar numa coisa boa para todos nós até hoje. Pode passar. Essa é a primeira bica d'água da comunidade, né? Isso também pelos meados de 70, 1970. O governo tinha instalado encanamento na comunidade nessa época. Só que a água não subia a comunidade. Então, as pessoas tinham que descer até o pé do morro para poder buscar água na lata ainda. E nessa fila, as pessoas acabavam ali fazendo umas rodas de sambas. Então, ficou um local conhecido, virou um ponto de encontro. Pode ver. Esse local é o local onde tinha essa bica d'água. Então, a gente retratou isso lá. Pode passar. Assim, nesse painel, a gente queria retratar a década de 40, né? E nessa época o governador não era esse cara, né? Porém, esse cara aí, que é o Brizola, não sei se vocês já ouviram falar, só para ver uma coisa de comunidade. Na comunidade, valorizamos quem faz por nós. Então, havia um outro governador nesta época, mas não queriam ele na parede. E esse Brizola fez muito pela comunidade, que foi o cara que construiu o plano inclinado, o bondinho. Então, a gente teve que colocar ele no lugar do outro. Então, acabou surgindo, a gente desrespeitou a memória para que a gente pudesse agradar a comunidade. E isso virou história também. Pode ir adiante. Sim. Este é um dos primeiros empregos da comunidade. No pé do morro você pode encontrar muitas pessoas que cobram dinheiro para subir com mudança. E desde a década de 40 que as pessoas já cobravam um cruzeiro para subir com a lata d'água das pessoas mais idosas. E isso é um emprego até hoje, que você sobe sua mudança pelas escadas, então você paga um carregador para subir com a sua mudança nas costas. É uma vida de formiga na comunidade, porque é muito devagar para você fazer uma mudança. Eu tive uma experiência, porque eu sou casado, eu tenho um filho. Eu tenho também, a minha mulher está grávida de mais uma menina. E nós moramos muito alto, moramos na última casa do morro. No período que ela estava grávida do primeiro filho, eu tive que mudar do morro, porque ela estava com problema de pressão, não podia subir as escadas mais. E nesse processo eu gastei R$5.000 para fazer a minha mudança.
porque eu tive que pagar pessoas para carregar a minha mudança, tive que ver uma outra moradia num local mais baixo. Então tem que ter uma regra. E hoje nós estamos de volta na comunidade. E hoje eu e minha esposa, a gente tem que ter uma regra. Ela tem problema de pressão, então ela não pode comer certa coisa que vai oscilar a pressão dela. Senão a gente vai ter que gastar muito mais para fazer a nossa mudança. E é uma coisa que está afetando muito no Rio de Janeiro, é essa especulação imobiliária que está acontecendo. Com a pacificação, tudo no morro ficou mais caro. Todo mundo está cobrando muito caro, os aluguéis subiram demais. Então, no Rio de Janeiro está acontecendo uma segregação social por conta dessa especulação toda. Isso nos bairros mais ricos e na comunidade também, acaba afetando. Bem, aí é como era a casa antes, né? E depois, aí vocês puderam ver ali como ela ficou depois que a gente pintou. Esse resultado, né, de como a casa era antes e a casa ficou depois, acabou conquistando os moradores, mostrando de maneira prática como o museu foi bom para a comunidade. Isso esteticamente, né? Bom, agora o museu ele precisa mostrar como a comunidade pode ganhar dinheiro. Sim, a gente pode mostrar como a comunidade ficou mais bonita. E aí temos que despertar como eles podem ganhar dinheiro com isso, né? E uma das formas é o guiamento turístico, que a galera do museu tem apostado, que as pessoas... Só que o guia, ele tem que ser preparado, ele não pode ser qualquer um que sai falando. Então, o museu aposta nisso, de formar os guias para que eles possam estar fazendo esse guiamento da forma que o museu quer guiar, né? Na verdade, é só um treinamento, mas há muita dificuldade ainda de você agregar os moradores a essa ideia, porque o treinamento também não tem renda. Então, quando não tem renda, ninguém está interessado. Sim, mas eu falo isso porque a minha intenção é que muita gente participasse disso, mas pouca gente participa. Então, com o meu trabalho com o lixo, né, especificamente falando do meu trabalho, eu consegui com o meu trabalho expor no MUB, que é o Museu Brasileiro de Escultura em São Paulo. E aí eu construo essas coisas, construo com sucatas, com peças de bicicleta velha. E aí eu fui chamado para esse museu e ali tem algumas fotos dessa exposição que eu fiz em São Paulo. Pode passar. É uma luminária.
É uma luminária com caneca de cozinha. Bom, todas as peças são recuperadas. Peça de moto, madeira de demolição. Pode. Isso é um bujão de gás. E ele virou uma cabeça de águia. Finou? Finalizou? Não. Essas são... Pode voltar. Aí. Bem, ali eu sou um artista da comunidade e eu creio que de repente vocês têm algumas perguntas especificamente que poderia ajudar um pouco nessa palestra. Eu não sou um palestrante, eu sou um artista. E se tiverem alguma pergunta em particular, eu poderia ajudar muito. Bem, não é fácil falar em público, eu estou aqui falando. Bom, o Museu de Favela é um museu territorial. E acaba que o nosso acervo é ao longo da favela. Né? E procuramos envolver a comunidade para que ela perceba que ela virou um museu. E não é um museu sede. Né? Existe uma base operacional de burocracias para discutir ideias. Mas a nossa ideia é que o território seja museu, para que as pessoas possam cuidar dos acervos que são as moradias delas. Bem, isso é uma coisa que é bom para muitos aspectos, porque quando você desperta o zelo nas pessoas, elas passam a cuidar das moradias e automaticamente elas vão se educar, entendeu? Dentro de uma comunidade, a gente vive num local que é excluído. Então é muito difícil despertar interesse por culturas. Eu sou da comunidade, mas eu graças a Deus, eu tive contatos com outras pessoas. Eu me considero uma pessoa iluminada. Eu nasci dentro da comunidade e eu estou aqui na Espanha dando uma palestra, mas eu só tenho a 8ª série. Eu não sou uma pessoa estudada. E já viajei para muitos países. Não muitos, mas muitos estados. Já fui para a França e para a Argentina. E isso me fez ver que é possível outras pessoas irem também. Então, eu me envolvo nesse processo, porque acho que as pessoas têm que aprender
a conhecer outros mundos. Mas quando você fica só dentro da comunidade, você vê pessoas que não pensam fora dela, elas só pensam ali dentro. Bom, às vezes eu observo que caras do meu tamanho, eu tenho 34 anos, e às vezes eu me sinto até muito velho, porque você vê um cara de 34 anos soltando pipa na laje, e às vezes você vê a mulher dele com 6 filhos, e 6 filhos sem escola, não estão matriculados na escola, não estão tendo uma estrutura familiar. Isso porque não foi despertado a responsabilidade paterna. Então, essa coisa do museu territorial tem feito com as pessoas da comunidade o que o mundo fez comigo há 18 anos atrás, porque eu conheci outras pessoas, outros povos. Eu pude ter um choque e perceber que eu estava parado e eu precisava avançar, precisava estudar. Então, as pessoas dentro da comunidade, elas vão ter isso se pessoas de outros povos entrarem dentro dela, né? Vai fazer um intercâmbio cultural muito maior. Muito obrigado. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ser espontâneo. Não tem muito mistério. A gente tem que abrir o livro, né? Então, quando a gente conversa mais assim, a gente aprende muito mais, entendeu? Eu digo que toda essa coisa nova que está acontecendo, se isso não for assim tão pessoal, tão natural, isso também vai virar uma segregação social. E mais uma vez as pessoas de classe baixa vão ficar de fora, não vão conseguir acompanhar toda essa coisa nova que está chegando para eles, pelo fato de pessoas mais estruturadas, né, psicologicamente, às vezes, estarem à frente de tudo, né? Quando a gente pensa na questão do racismo, as pessoas foram escravas por muito tempo, né? E nesse período em que elas foram escravas, os brancos estavam estudando e estavam se preparando e se estruturando. E de repente, quando soltaram os escravos, soltaram eles lá atrás, entendeu? Eles continuaram sem estrutura. E isso tem acontecido com a comunidade. O progresso está chegando, mas é necessário que haja uma preparação, porque o progresso chega com a polícia, né? E não é só isso que a gente precisa de muito mais cultura e educação do que segurança. Porque o museu ele foi implantado na época do tráfico. E a gente dialogava com os traficantes para que a gente pudesse levar os visitantes no morro. Então, nunca houve empecilho nessa situação, entendeu? O que melhorou na pacificação foi que as pessoas perderam o medo de subir a comunidade.
Então, hoje temos muito mais pessoas entrando na comunidade por conta dessa presença da polícia no morro. Você gostaria de me convidar para pintar no seu projeto? Isso? É? Com certeza. Eu sou muito bom pintor. Eu pinto muito bem. A minha parada é pintura. E meu negócio é arte, entendeu? Eu sou tão artista que o meu filho também vai ser. Conversamos. Sim.